40 anos de Titãs, né? Eles começaram aquela turnê incrível no ano passado. Não sei se vocês dois assistiram, eu não tive a oportunidade eu só de assisti assistir. pela TV, pelo Globoplay. Eu assisti pela TV. Eu também. O Brody foi? Não fui, cara. Eu assisti pela TV também. Mas assim, e eu tava devendo Titãs aqui. Por que eu digo que eu tava devendo? Porque rock nacional, cara, tá havendo um resgate, acho que das novas gerações, ou um certo saudosismo, que quando eu faço live, por exemplo, de Legião, de Engenheiros, de Barão, aqui bomba no canal. Isso é muito legal. Isso é muito legal, eu fico feliz. E Titãs é uma banda que com certeza merece, né, a gente abordar aqui. Demais, cara. Eu tenho o prazer de trabalhar com o Charles, né? Ele participa do meu programa. A cada 15 dias está lá o Charles participando do Redação Sport TV. Então depois manda o link, depois manda esse link aqui para ele assistir. Ele não participa do primeiro disco, tu sabe? Não participou. É o André, né? É o André. Ele entrou no segundo. Ele entra no segundo. Ele entra no segundo. Ele entra no televisão. O Cas Regula comigo não é mais novo, né? O Brody também. Tem 44. 44, o Brody tá com... Vou fazer 47. 47, é o Brody mais próximo de mim, eu vou fazer 53. Eu tô perguntando a idade mais ou menos, porque assim, eu lembro muito bem do lançamento do álbum, em 84, as músicas tocando no rádio, o sucesso que Sonífera Ilha fez, ele se apresentando com as roupas iguaizinhas nos programas de auditório da época, né? Chacrinha, Bolinha, Barros de Alencar, Raul Gil e tudo. Eu lembro muito deles no Chacrinha e lembro do Bolinha, porque aqui no Rio, apesar do Bolinha ser bem paulista, né, o programa, o Bolinha fazia sucesso no Rio de Janeiro, cara. Porque Bolinha era massa. Eu era novo, mas minha mãe assistia o Bolinha. Né? Se minha mãe assistia o Bolinha, significa que ele alcançava todas as classes ali. Exatamente. Eu tava falando, eu acho que foi na live com o Paulo César Barros que eu tava falando isso. Não, minto, foi na live com o pessoal do Front. A gente tinha, claro, poucas opções, né, de TV, de rádios e tal, veículos de comunicação, revistas especializadas eram raros e tal. Mas era um espaço democrático, assim. Você ligava a TV para ver Sábado à Tarde o Chacrinha, você via os Titãs, via o Naim, via o Trio Los Angeles, via a Blitz, sabe? Era uma coisa assim que tinha espaço para todos, né? Não era uma coisa... Assim, não existiu... Hoje... Talvez existisse um preconceito. Eu sou muito novo, não vou lembrar. Mas todo mundo participava do Chacrinha, cara. Todo mundo. Não tinha MTV no Brasil. Cara, onde você vai? Ou você se apresenta no Chacrinha, no Bolinha, no Cavalcante, ou faz um clipe pro Fantástico. Era isso. A sua vida musical no Brasil é ou basicamente faz um clipe isso, pro Fantástico, não. Ou o Fantástico te convida. Ou o Fantástico faz um clipe para você. Porque também tinha isso, não tinha? Não tinha uma produtora de clipe, não tinha diretores. Era aquilo, era o Fantástico que fazia o clipe pra galera. Os anos 80 os anos 80, 70, 80, né? Era uma coisa, vamos dizer assim, se a gente não vivia um momento democrático no país, a televisão era democrática. A televisão era esse espaço, principalmente esses programas no estilo esses programas de auditório que a gente falou, né? Chacrinha, Barros de Alencar. Cara, eu tenho uma lembrança do Chacrinha enorme. Eu lembro da minha mãe passando roupa, assistindo Chacrinha. Tinha demais. Cara, vocês têm a lembrança do surgimento dos Titãs para a grande mídia, que os Titãs a gente sabe, né? A gente que acompanha, que lê essas biografias, histórias, eles foram formados em São Paulo em 82, né? Tocando pop rock e tal, mas faziam muita mistura de new wave, punk rock, MPB e tal. E era um coletivo, né? Quando você via tenho lembrança dos Titãs, porque quando criança, o Brody, vocês são mais velhos, eu era um pequeno mancebo, eu era fã dos Menudos, molequinho, né? Toda criança era meio tremendo. Os Titãs eram coloridos, cara. Chamava atenção. Sacou?
Sonífera Ilha estão com cada um com uma roupa, se não me engano, uma gravata e a gola de cores diferentes, não era isso? Era. Mas assim, o modelito. Não era, tinha esse modelito, sim, mas assim, o design da roupa era tudo parecido. Fazia diferença a cor da gola. Eu acho que era a gola e a gravata. Acho que... mas eles usavam uns modelitos. De lembrança, cara. Eu tô falando de lembrança. Sim. Mas eles tinham uns modelitos muito iguais e eles se diferenciavam, tipo, no corte de cabelo, na maquiagem, que eram na as dança. namoradas que faziam, né? Porque eles ensaiavam não é o nome? Numa confecção, né? No fundo da confecção que eles ensaiaram por 2 anos, né? Desde 82 até gravar o disco. E é bem interessante, porque foi oferecido para eles gravar single. Eles falaram, não vamos gravar single, não. Sem chance de gravar single. A quantidade, tem 9 cabeças aqui. Como é que vai gravar 7 cantos? O mais impressionante que além do tamanho da banda, que não era muito convencional para a época, 8 cabeças, todos compunham, todos cantavam, todos, né, tocavam seus instrumentos, eles revezavam e tudo. Mas eu acabei não ouvindo o Brody. Brody lembra do surgimento dos Titãs? Eu confesso no rádio e tal. Eu lembro assim que não era nessa época, foi um pouquinho depois, né? Mas eu também, assim como caso, assim, eu lembro do sábado à tarde, assim, de assistir, porque na primeira casa que eu me lembro de ter morado assim com minha mãe, que era mais novo, né, cara? A gente, o que se assistia? Só tinha 2 redes de televisão para assistir nessa época, né? Onde que eu só pegava na minha cidade, só pegavam 2, era Bandeirantes e era a Rede Globo, eram essas 2 que pegavam. E a Globo, nessa época, era legal, justamente porque no sábado à tarde tinha um Chacrinha. Mas aí o teu sábado à tarde começava com a série do Incrível Hulk, lá do Lou Ferrigno, né? Era isso. Primeiro Incrível Hulk, era logo depois do almoço. Depois vinha, daí eu e meu pai, a gente sentava para assistir o filme de Faroeste, Bang Bang, vinha logo na sequência. E aí, sim, depois que apareceu o Chacrinha, que era mais no final da tarde. Eu lembro... Tentando lembrar, era 4 horas por aí, né? Era por aí, 4, 5... Para você ter, assim... Era antes da novela das 6. Eu lembro disso. Novela das 6. Era antes da novela das 6. E assim, como se fosse o programa do Mion. O Mion, exatamente. O Mion é bem característico hoje em dia. E aí eu lembro de ter visto os Titãs, assim, se eu não me engano, a primeira música que eu escutei foi Sonífera Ilha. Mas me chamava atenção aquele monte de gente, assim. Mas eu era muito pequenininho, assim, também tô falando, assim, de lembranças de, sei lá, cara, 84, 7 anos, vai. Então, né, você assistindo uma televisão com o tubo era desse tamanho da tela minha aqui, cara. A som ruim e tal. Era menor do que a tela do meu computador aqui. Exato, do laptop. E aí, assim, além do Titãs e tal, mas o que me chamava atenção neles mesmo era a quantidade de gente, né, cara? Oh, meu Deus, como um monte de gente. E aí, claro, você via o cara tocando com aquele prato e aquela caixa, né, cara? Então, era um prato e uma caixa, né? Eles faziam assim, tudo aqueles playbacks, né? Mas era muito legal, cara. É a primeira lembrança que eu tenho de ter visto eles no Chacrinha, assim, nessa época, aí 7, talvez 8 anos, né? Com Sonífera Ilha mesmo, que foi um sucesso muito estrondoso, né, cara? Isso aí tocou demais. Tinha os calouros? Tinha um show de calouros, eu lembro que tinha um show de calor lá, taca melancia, taca não sei o que, aquele bacalhau que ele jogava pra galera. E depois do show de calouros, né, vinham as atrações musicais. As atrações. Elas entravam pelo túnel, né? Show de calor, você ficava... Você, na verdade, assistia para ver o calouro passar vergonha, né? Era humilhado muitas vezes. Sofria bullying total. Eles eram humilhados muitas vezes.